E agora parece que alguns generais das três forças, a exemplo do mercado, né, que o mercado, vocês repararam que teve uma tentativa de golpe de Estado no nosso país e o mercado não ficou nervoso? Vocês repararam isso, gente? Agora, do mesmo jeito, os generais, alguns deles, ficaram ansiosos, porque o Lula declarou que as Forças Armadas, o Lula declarou a verdade, tá? Que as Forças Armadas não têm poder de moderação político, e não tem mesmo. Aquela notinha que foi emitida pelos generais das três forças, ainda no governo do ex-presidente, genocida, corrupto, ladrão e futuro presidiário Bolsonaro, aquilo dali era uma ação golpista, né? Que eles estavam querendo dizer que as Forças Armadas tinham poder de moderação. Força Armada não modera poder político nenhum, tá? Isso não está na Constituição. E aí, na verdade, o que acontece, gente? Assim como o mercado não ficou nervoso com tentativa de golpe, os generais não ficaram nervosos também. Pelo contrário, eles foram condescendentes, eles auxiliaram todo o processo. Esses golpistas passaram mais de 60 dias na frente das OMs, das organizações militares, das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. E eles tiveram todo o auxílio, todo o suporte dos generais e das três forças de um modo geral. Tá? Tanto tiveram um auxílio que colocaram caixa d'água para eles, tinham água boa para beber, colocaram banheiro, todo o suporte, tomavam café junto com os golpistas, nos acampamentos dos amotinados, semi-guerrilheiros e golpistas, almoçavam com eles, jantavam com eles, contavam piadas com eles. Então aqueles golpistas passaram mais de 60 dias ali na frente. Muitas mulheres que iam para lá eram semi-biscates, porque ficavam paquerando os militares, né? Casadas, os patriotários ali, amor à pátria, segurando o mastro da bandeira, e elas querendo segurar outro tipo de mastro, que era dos militares. Ficavam chavecando os militares. Então, um militar de baixa patente, para ele aquilo dali é o máximo. Tá cheio de mulher dando em cima de mim aqui perto, deixa essa turma aí. E aí ele fala pro chefe dele, que vai passando para a escala superior, até chegar no general, que essa turma é gente boa, que elas querem pegar no mastro dos militares. É isso aí, cara. E aí foi isso que aconteceu. Então, eles ficaram amigos, de verdade, dos golpistas. Os militares ficaram amigos. Tanto é verdade que na invasão dos três poderes, o vidro, a porta de entrada, é de vidro temperado. Facilmente iria quebrar, estilhaçar tudo, e aconteceu isso, gente. Não, os vidros todos quebrados, mas o engraçado é que as portas de acesso não foram quebradas. Isso significa que muito provavelmente alguém abriu as portas para que a boiada entrasse. E os próprios golpistas, bandidos, arruaceiros, criminosos e marginais declararam que uma vez lá dentro, até para acessar a área interna dos três poderes, mas uma vez lá dentro, eles tiveram a total ajuda e o auxílio do Exército. Total. Então isso comprova que as três forças estavam corrompidas. A gente precisa deixar uma coisa clara, tá, gente? Eu fui médico militar, já falei em outros vídeos, por vários anos, primeiro tenente médico de marinha, e as Forças Armadas, elas não se posicionam politicamente. Mas a gente entende, quando a gente chega lá, desde o primeiro dia de curso, que a maioria dos militares são de direita. Isso não tem problema nenhum. Só que eles não ficam falando de política, pelo contrário. Tem gente que vai ministrar o curso, professor, que já é general, enfim, já chegou no mais alto escalão das três forças, e eles dizem, gente, eu tenho meu posicionamento político, isso em sala de aula, mas eu não falo nem para minha família, eles votam em que eles quiserem, e vocês aqui do mesmo jeito. Então a gente nas Forças Armadas não se posiciona politicamente lá fora. Aqui eu posso conversar individual com um ou com outro, mas lá fora, esquece, e vocês votam em quem vocês quiserem. Era nesse nível, gente. Então, a gente perdeu isso. As Forças Armadas, 90% delas são de direita, ideologia de direita. Então, vamos lá. Quando o Lula escolhe o Múcio, ele precisava de alguém que fosse ou de direita ou de centro-direita. Ele escolheu alguém de centro-direita. O Múcio é um cara moderado. Ele é um perfil ruim? Não, não é um perfil ruim. Né? Ele pode ser de centro-direita, em alguns momentos de centro-esquerda, mas ele é de centro-direita. Então, vamos lá. Não é um perfil ruim. Qual que é o problema? Ele é um perfil, acredito, moderado demais. Se eu estivesse no lugar de conselheiro do Lula,
Vocês vão se assustar com o que eu vou falar aqui, mas eu já vou explicar na sequência. Eu chamaria o Santos Cruz, general. Pô, mas ele fez parte do governo Bolsonaro. Sim, mas os militares respeitam muito ele. Ele é um dos generais mais respeitados na parte de ideologia política dos militares. Ele é um general, gente. É extremamente respeitado. E ele é de direita mesmo, ele realmente é de direita. Mas ele não é ideológico. Tanto que ele saiu rompido com o governo Bolsonaro, o Bolsonaro demitiu ele por problemas com a ala ideológica do bolsonarismo raiz, que é aquele negócio dos fake news, babaquice, mamadeira de piroca, esses caras sexualizam tudo, Essa coisa de contar mentirinha aqui e tal, ele não suportava isso, ele não tolera isso. Não tolerava e não tolera ainda, E ele sabe que o Bolsonaro foi um péssimo militar no tempo em que militar foi, inclusive ele tinha sido expulso em primeira instância do exército sem direito a nada, por unanimidade, tá? Quem julgou ele, os superiores dele, julgaram por unanimidade, vai embora sem direito a nada. Ele recorreu até chegar na instância superior e aí sim, ganhou por decisão dividida um prêmio de consolação. Ele nunca foi capitão, ele ganhou essa titulação, essa graduação, foi a capitão e aposentaram ele. E aí disseram, a gente não te quer mais aqui nas Forças Armadas. Foi assim que aconteceu. E o Santos Cruz sabe disso. Então, o Santos Cruz, ele seria um bom perfil, por quê? Ele agrada a 100% dos militares, tá? 100% dos militares ficariam felizes com ele, e a conversa que o mediador do Lula, ou o Lula teria que ter com o Santos Cruz é o seguinte, a gente sabe que você é de direita, mas a gente precisa que você desempenhe a função, e desempenhar a função é não permitir que a parte ideológica e de fake news entre dentro das Forças Armadas, porque hoje é isso que está acontecendo. Tá, gente? O que aconteceu na invasão, já vamos rever aqui, foi bizarro. Foi bandidagem das Forças Armadas. Tá? A gente não quer que isso aconteça. Ou seja, a gente não quer a ala ideológica dentro das Forças Armadas. Tem possibilidade? Santos Cruz na hora abraça a faina. E tu vê pela cara dele que ele é um cara que ele vai atrás do objetivo. E se ele não conseguir desempenhar, ele vai dizer por que não desempenhou e como que faz para resolver e consertar. É um cara que ordem dada é ordem cumprida. Tá? Aí, ou seja, ele não vai ser um cara de esquerda, a gente teria que ter noção disso, mas os militares não são de esquerda e não vão ser de esquerda, e a gente precisa conviver com isso. Então, para eu, Roger, se tivesse no lugar de conselheiro do Lula, desde o primeiro dia, boto o Santos Cruz. Pode parecer doideira, mas não é. Os militares respeitam muito ele. Seria, e o governo Lula estaria fazendo o correto, que era colocar um militar. Aos olhos do militar, o ministro da Defesa tem que ser um general. Um general ali da reserva. No caso, o Santos Cruz, para mim, é o melhor perfil. Tá? Dito isso, agora nós vamos para os golpistas militares. Porque os amotinados, os golpistas, os vagabundos e criminosos declararam que foram auxiliados pelos militares das três forças, da força principal, do Exército. Gente, estão querendo manchar o nome do Exército. O nome é muito mais gigante do que cada um de nós, do que cada um militar, do que cada um general. A instituição precisa ser preservada, esses caras não fizeram isso. O governador afastado lá do Distrito Federal declarou que os militares do Exército atrapalharam a ação da PM, dos militares da PM. Tanto é verdade, gente, eu vou botar esse vídeo aqui, é o vídeo que mais me deixa estarrecido, gente. Me dá até um embrulho no estômago, náuseas. Quando a PM entra ali onde estão os golpistas, nos três poderes ali, numa parte dos três poderes, quando eles entram, o pessoal do Exército estava formando barreiras entre os golpistas e os militares da PM, gente. Os amotinados estavam dizendo que a ordem deles era para sair por uma outra porta lá, para eles sair correndo, sair todo mundo e conseguir fugir. Então eles estavam promovendo uma barreira. E você vai assistir no vídeo aqui, na sequência, o militar da PM, da Polícia Militar do Distrito Federal, o comandante dando ordem para um comandante da força principal do Exército. Eu fui médico de marinha, eu quero que alguém das Forças Armadas me diga se é isso que acontece quando tem uma guerra. O militar da força principal recebe ordem do militar da força auxiliar. O que fizeram ali foi crime. Tinha que ser preso esses militares, afastados e expulsos
das três forças, uma Uai, seu app de vídeos curtos.